Oi, meus amores. Oi, meus amores. Primeiramente, eu vou apresentar meu cachorro, Juca, que vai me ajudar nessa aula, viu? Juju agora vai tomar sol, como vocês também estão fazendo. Olha lá o vídeo. Ei, pessoal, vou ajudar a mamãe. Só que agora eu vou tomar sol para aumentar minha vitamina D. Tchau para vocês. Uma dica do dia. Tomem sol, aumenta a vitamina D. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu tô aqui na minha casa junto com meu cachorro, com muitas saudades de vocês. E nós, pessoal do segundo ano, a gente vai hoje trabalhar o filo molusca. Vocês podem estar meio confusos porque a gente não viu nematelmintos comigo, mas passou no SPE. Mas nematelmintos e platelmintos eu vou voltar porque o mais importante deles é a questão das doenças. Eu queria ter a oportunidade de falar delas com vocês, ok? Então eu peço para vocês pegarem o seu livro, como eu já havia dado a dica lá antes, e nós vamos começar a ver o filo molusca. Então aí no seu livro apresenta uma palavra em negrito, duas, que chama concha rígida. A base de carbonato de cálcio. Então, se é rígido, é duro, protege. Se tem cálcio, é o cálcio que provoca essa rigidez. Beleza. Aí, essa adaptação é que possibilitou que alguns moluscos viessem a conquistar o ambiente terrestre. Por quê? Porque como a concha fica por fora, o que acontece? Diminui a perda de água pela pele. E vocês sabem que isso é importante, porque ele pode ficar em lugares nem tão úmidos. Existem moluscos que não têm concha? Existem. A gente vai ver nas classes. Até na terra, no ambiente terrestre, tem moluscos sem concha? Tem. A lesma, por exemplo. Só que na terra tem uma condição. Tem que ser num ambiente úmido, né? Porque senão ela resseca. Tudo bem? Beleza. Então aqui, esse grupo de corpo mole, daí o nome filo molusca, é um grupo de animais que não tem segmentação. Essa segmentação é encontrada a partir de anelídeos, que é o nosso próximo grupo que a gente vai ver. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho de alguns moluscos. Então, nós vamos pular uma página que tá lá, sistemática dos moluscos. Pularam a página? Beleza. Então, na sistemática, vocês podem colocar um asterisco em gastrópoda, em bivalva e virando cefalópoda. Por que eu tô falando isso, colocando esses asteriscos? Porque de todos eles, o que a gente mais tem conhecimento e interação são com essas três classes, ok? As outras não tem tanta importância direta para o homem, então dificilmente isso é cobrado em nível de ensino médio. Seria importante em nível de um curso superior, para quem vai fazer biologia, para quem vai estudar malacologia, que é a ciência que estuda os moluscos, enfim. Beleza. Então, a gente vai ver o seguinte, eu vou primeiro falar das classes, porque vai ser importante encaixar algumas características restritas a elas, ok? Então, vamos lá. Poliplacóforas, várias placas. Essas placas, você dá até para contar, são 8, se não me engano. E essas plaquinhas é que formam essa concha móvel desses poliplacóforos. Beleza. Concha em português, válvula em latim, correto? Guarda isso. Poli, muitos, muitas placas, enfim. Escafópoda, o que seriam? Animais marinhos, como o poliplacófora, todos eles são marinhos, e eles têm a aparência de um dente, daí o exemplo principal chama dentalho, entendeu? Aqueles dentes assim, ó, sai.
Muita gente já deve ter comprado colar como é que fala? Em praia, beira de praia, feirinha, com esses dentários. Aquele colar que a gente só compra na praia, chega aqui, nunca mais usa. Fica enchendo coisa, né? Nossa, na verdade, eu já tive vários. Beleza. Aí nós vamos entrar numa classe muito importante, que é a classe bivalva. O que seria a classe bivalva? Lá atrás, eu falei assim para vocês, valva é concha. O que é bi? 2. Então, esses animais têm duas conchas. Uma, o que te lembra isso? Uma ostra, um mexilhão, né? Abre, fecha, abre, fecha. Quando abre, entra água. A ostra, que é um exemplo, por exemplo, dá conta de se nutrir, ela é filtradora, pequenas partículas ela vai engolindo de água. Se você não deixa essa concha abrir, não entra comida, não entra água, não entra oxigênio. O que acontece com a danadinha? Morre, ok? Então vamos lá. Vocês já comeram ostra? Ostra é que trem melequento que o povo abre, descola, coloca limão e sal e come. Mulher não gosta muito de ostra, a não ser quando fala de pérola. Pérola é algo produzido pela ostra. Ali é cheio de cálcio durinho que a gente usa para fazer brinco, colar, né? Enfim. Então vamos lá. Qual seria a dos bivalvos? Então aí tá falando assim, bivalvos também podem ser chamados de pelecípodos. Ele é um animal que se gruda em alguma superfície. Pode ser uma rocha, pode ser um casco de navio, pode ser uma estrutura de algum animal, né, que ele vai usar até para locomover, mas ela pode sair também, entendeu? Então ela manda uns fios que se prende à rocha. Se ela precisar, ela sai. A gente chama isso de biço, para ela fixar. Então, esses animais são aquáticos, dulcícolas ou marinhos. Lembrem, dulcicular, água doce. Marinho, água salgada. Alguns vivem fixos às rochas, como os mexilhões e ostras. Outros, apenas em região bentônica. Região bentônica é aquela região do fundo do mar, onde os animais ficam sobre a superfície e caminhando por ali, saltando, pulando, nadando, rastejando. Esses aí são as vieiras, famosas na culinária. Uma que tem um negocinho laranjadinho, beleza. Apresentam a cabeça reduzida, não tem olhos nem tentáculos. Também para quê, né? Se o bicho fica dentro da concha, para quem enxergar, lá é tudo escuro, não tem necessidade mesmo. O pé tem formato de machado e é usado para escavar. Arrumar um buraquinho para ele grudar, beleza? Mexilhões fixam-se nas rochas. Então, esses filamentos que o pezinho dele solta, dá para grudar. Tanto é que quando a gente cata mexilhão para comer, a gente tem que raspar com a faca, que parece que ele fica cheio de pelinho. Mas não é pelinho, não. Pelo é coisa de mamífero. Ó, né? Aqui, ó, mamífero. O manto, que é uma região externa, que dá uma proteção à epiderme, é constituído de células secretoras da concha. Então, o manto, ele protege a epiderme e secreta essas conchas, em cima e embaixo, formando quantas? 2. Meu lápis caiu, peraí. E Juju, você nem para pegar o lápis, né? Bom, então nós vamos ver o seguinte. Ó, virando a página, tá vendo que eu falei que são esses pelinhos chamados de biço? Isso aí gruda lá nas rochas ou casco de navio, enfim. Então, eles são animais aquáticos, branquiais, o que significa que eles retiram o oxigênio que está dissolvido na água, filtradores, que eles se alimentam de pequenas partículas presentes
na água e assim eles respiram e se nutrem. Bom, presta atenção. Ostras podem ser ingeridas cruas. E aí tem um grande problema. Se você ingere uma ostra que tenha uma contaminação por bactéria, você pode ficar doente. Não por causa da ostra, mas por causa das bactérias. Então, quando se vai comer ostra, o que é melhor? Ou você paga caro, né, num restaurante super fino, onde tem mar, não vai caçar, comprar ostra aqui em Itaúna, Belo Horizonte, porque já tá tudo estragado. Não deve, não é legal. E se for na praia, vê se dá um jeito de comer cedo. Porque pensa bem, o pessoal colhe isso bem cedinho. Põe num balde e enche d'água. E vai vender na praia. Meio-dia, sol rachando. Aquele trem tá lá não sei quanto tempo. Lógico que pode estar infectado por bactérias. E mesmo assim, elas podem ser... É perigoso, porque elas podem estar contaminadas com bactérias presentes no ambiente. Então, é melhor você saber a procedência delas. Bom, pérola. Toda concha produz pérola? Ostra produz pérola? Não, só as ostras perlíferas. Japão é um grande produtor de pérolas hoje. Só que são o que a gente chama de pérolas cultivadas. Eles fazem tanto de corredor, fecha tudo, enche de água, cria ostras, coloca nela, entre o manto e a concha, uma estrutura estranha, pode ser um pedacinho de silicone, um cristalzinho, uma areia, e ali essas pérolas vão sendo produzidas. Por que a gente fala cultivada? Porque ela não foi encontrada na natureza. O japonês lá coloca uma estrutura do mesmo tamanho em todas as ostras, e ali vão ser colhidas essas ostras numa mesma época, então espera-se ali que as pérolas sejam iguaizinhas, né? Então é bonito, só que não tão raro quanto antigamente. Depois a gente discute sobre isso. Aí nós vamos ver a classe dos gastrópodas. Podospés, gastro, barriga. Também pode ser chamado de quê? Univalvos. Por que univalvos? Uma concha. Lembra? Bivalvo, duas conchas. Univalvo, uma concha só. Viu? Uma concha. Então, olha bem. Gastrópodo, pé na barriga. São animais rastejantes, moluscos, né? Caramujos, como os caramujos, caracóis, né? Será que tem diferença, né? Lesma, caracol, caramujo? Tem, assim. Caramujo a gente chama aquele bichinho gastrópodo com uma concha e terrestre, o que significa que ele tira oxigênio do ar. Isso é caracol. Caramujo tira oxigênio da água, então ele precisa de um ambiente aquático. Então, quem lembra, por exemplo, de esquistossomose, a gente fala que um caramujo é o hospedeiro intermediário. Tem uma concha e vive na água. Então, ele é branquial, tudo bem? Esses gastrópodos, o que eles têm? Tentáculos. Em cima, tentáculo de cima, tem 2 olhos. Então, eles já dão conta de identificar alguma coisa, eles já podem escolher algum tipo de alimento. Embaixo, tem 2 tentáculos. E aqui eu tenho receptores químicos que vão dar uma noção de olfato, né? Cheiro, de sabor, de gosto, e aí ele vai selecionando aquilo que ele vai comer, tudo bem? Esses animais, para nós, têm uma importância médica, até já citei, o Bionfalaria glabata é um caramujo univalvo, gastrópodo, que participa do ciclo reprodutivo do Schistosoma mansoni, né? Aquele verme parasita do homem, que a gente vai ver a doença mesmo lá na sala de aula, legal, faço uma revisão bacana para vocês.
Esses tentáculos auxiliam e ajudam o molusco a se orientar, não é mesmo? Na página anterior, tem um desenho aí do ambiente interno do molusco, tudo bem? Então, a gente vai ver aí algumas coisas importantes. Primeiro, rádula. Essa rádula é uma língua cheia de dentes durinhos que raspam o alimento. Então, ele tritura, então ele já dá conta de alimentar uma coisa maior, uma folha, por exemplo, alga, tudo bem? O manto é uma estrutura que vai secretar a concha. O pulmão é porque esse aí é um caracol, não é verdade? Tem lá os olhos em cima dos tentáculos. Estão acompanhando? Estão, né? Aí fala um coração, ó, com vaso. É o sistema circulatório que chega aqui. Agora, o coração tem onde ficar, porque ele é um animal celomado. Então, eu tenho uma cavidade onde eu coloco o coração lá dentro. E do coração sai vasos sanguíneos. Só que o final de um vaso sanguíneo não encontra com o outro. Então, os líquidos que passam pelo coração banham os tecidos internos dos órgãos e os nutrientes vão passando de célula a célula. Os nutrientes são capturados para as células a células. O CO2 é capturado e sai lá por essa região, que é um pulmão bem sequetrepe, um pulmãozinho bem, entendeu? Não é um Abrastemp, não. Mas já tá bom, né? Já dá para fazer a troca. E aí tem o hepatopâncreas. Hepatopâncreas, tá escrito aí não? Esse trem comprido aí, ó, tá acima do estômago, tá certo? Esse hepatopâncreas aí é um órgão super legal. Hepatofígado, pâncreas, hepatopâncreas produzem enzimas digestivas que vão ajudar na digestão dos alimentos dentro da cavidade digestória. Aí tem o órgão excretor, que são nefrídeos. Lembra? Néfron, rins primitivos. Podem liberar, depende de onde que eles vivem, ou amônia ou ureia, bem solúveis em água. Aqui fala assim que ele tem um conduto espermático e um oviduto espermatozoide ovo, o que significa que esse bicho é monóico, hermafrodita. Lá em cima tá escrito assim, ovoteste, glândula hermafrodita, né? É uma glândula que produz hormônios masculinos, femininos, já que ele é hermafrodita. Isso não é muito importante para vocês, não. Poro genital, por onde sai o que vem do oviduto, por onde sai os espermatozoides, né? Então, provavelmente, eles fazem uma fecundação cruzada, pode ser, talvez uma autofecundação, mas vocês sabem que isso não é muito interessante, é preferível a fecundação cruzada, óbvio, né? O desenvolvimento deles pode ser direto, pode ser indireto. Dos bivalvos, a fecundação é externa e ele é de desenvolvimento indireto, aí do cantinho tem uma larva toda ciliada que ajuda na locomoção, e o cefalópodo só tem desenvolvimento direto. Quem que é esse tal de cefalópodo? Lulas, polvos, né? E até um tal de escafópodo, o náutilo. Os cefalópodos é o quê? Pé na cabeça. Então, eles têm um corpão, 2 olhões e tentáculos. Podem ser 8, podem ser 10. Se for um polvo, vai ser 8. Se for uma lula, vai ser 10. As lulas e polvos são muito importantes na nossa alimentação. Como no Brasil tem uma orla grande, então polvo e lula são muito bons para usados na alimentação. Aqui
como a gente mora em Minas, Minas não tem mar e os cefalópodes são animais marinhos, a gente não tem muita facilidade de obter. Claro, né? Você pode comprar congelado, anéis de lula, tentáculos de polvo, tem várias receitas, enfim. Tomar uma aguinha. Tá indo legal? Então hoje nós vimos as 3 principais classes com exemplos dos animais do filo molusca. Só uma coisinha aqui sobre cefalópodos. Os cefalópodos têm um desenvolvimento muito importante na visão. Eles dão conta de formar imagem. Isso é bem interessante. Não são só vultos, são imagens mesmo. As lulas e polvos, então isso até aumenta a escolha de alimentos que eles têm. Esses animais, como os univalvos, têm rádula trituradora. E eles também têm uma estrutura, esqueci o nome dela. Esqueci, não interessa. Que gruda a presa e corta. Então, tem que tomar aí cuidado. Então, a gente vai ver que as lulas, se olhando o corpo da lula, ela é mais comprida, ela é mais longa. Então, você pensa, tem que, como é que fala? Firmar isso aí. É porque elas têm uma concha interna. O náutilo tem uma concha externa e lá dentro tem uma bolsão de ar. Então, ele dá conta de infla esse bolsão, ele sobe. Diminui os gases nesse bolsão, ele desce. É o princípio da construção dos, como é que chama? Submarinos, tá? A física. A ciência copia a natureza, né? Maravilha. E os polvos são esses animais. Antes, a lula, ela tem esse corpo assim compridinho devido a uma concha interna. E essa concha interna a gente pode chamar de pena, tudo bem? E polvos e lulas, eles têm uma defesa. Qual defesa que é essa? É uma bolsinha cheia de um líquido que antigamente era chamado de nanquim. E ele é liberado. E esse nanquim era usado na escrita, né? E esse saquinho cheio dessa tinta que fica próximo lá do ânus, quando eles estão com medo ou eles estão ameaçados por algum predador, ele joga esse líquido e a água fica toda preta. O que acontece? O predador não vê e ele, foge, vai embora, ok? Isso é muito importante, já é um sistema de defesa, né? E esse sistema de defesa é interessante. O homem utiliza dessa tinta hoje até para fazer comida. Então, você pode comprar tinta de nanquim e misturar na comida. Então, você pode fazer um arroz preto, um macarrão preto, né? Fica aí a dica. Não é tóxico, não tem toxidez alguma. Antes ela era usada para desenhar, para fazer quadros, gravuras, figuras, quadros, escrita, carta, ok? Então tá bom. Vimos nesse vídeo as 3 classes mais importantes dos moluscos. Lembrando, cefalópodos são dioicos, sexos separados, desenvolvimento direto. Os bivalvos têm fecundação externa, né? Tem formação de larvas ciliadas. Os bivalvos, os univalvos, né, ou gastrópodos, a maioria deles é dioica, pode ter hermafrodita também, né? Os escargots, por exemplo, aí dá o exemplo de escargot, que é um molusco muito usado na culinária francesa, né? Por exemplo, né? Não precisa não, tá? Como um bife que tá melhor. Então, é isso aí, ok? Um beijo pra vocês. Dê uma lidinha no capítulo, nessa parte. O que tiver dúvida, vocês me mandam. Pode ser no particular, que aí não fica enchendo muito para os outros professores, ok? Beijo, saúde, todo mundo tá bem.
eu tô bem, meu cachorro tá bem, então tá tudo bem. Um beijo. Tchau.